Live álbuns, álbuns ao vivo. Nós não tivemos muitos lançamentos de álbuns ao vivo em 2023. Parece que o gênero anda um pouco em baixa, tendo em vista a era do streaming e do YouTube. Mas tivemos alguns lançamentos bastante notáveis, e sobre eles eu vou falar no vídeo de hoje. 3 lançamentos internacionais e um nacional, de bandas de metal extremo. Os internacionais são Cradle of Filth com Trouble and Their Double Lives, Watain com Dying Fire Live in Hell, Triumph of Death com Resurrection of the Flesh e por fim um lançamento nacional da banda paulista Occultan, Heights of the Citra Arra. Acompanhem o vídeo de hoje. Dando sequência aí à retrospectiva de 2023, agora para falar dos álbuns ao vivo. Um gênero que não anda assim tão em evidência. Poucas bandas têm lançado trabalhos ao vivo, né? Hoje em dia se pode ver pelo streaming, especialmente aqui no YouTube, as filmagens de shows, e algumas bandas optam por colocar vídeos oficiais em seus próprios canais, outras simplesmente deixam rolar aí os vídeos piratas à vontade. E com isso, o gênero de álbum ao vivo, hoje em dia não está sendo mais alguma coisa tão corriqueira quanto era antes. São poucos os lançamentos de álbuns ao vivo hoje em dia. Ainda assim, 3 lançamentos chamaram muita atenção, especialmente ligados ao metal extremo, e é sobre eles que eu vou falar no vídeo de hoje. Para quem não me conhece, eu me chamo Flamarion Caldeira Ramos, você está na Flama TV e neste canal eu falo sobre filosofia, música e literatura. A filosofia é pessimista e niilista, a literatura é realista e a música é principalmente o heavy metal extremo. Vou falar de 4 álbuns ao vivo lançados em 2023 de metal extremo, black metal sobretudo. Ainda que não seja mais considerada uma banda de black metal, o Cradle of Filth é uma das mais importantes bandas de metal extremo, né? Hoje é rotulada como uma banda de gothic metal extremo, né? Pelo seu próprio criador, fundador e líder Dani Filth. E neste ano 2023, o Cradle of Filth lançou este álbum aqui, duplo ao vivo, chamado Trouble and Their Double Lives. Um álbum estranho, por quê? Porque ele contém, né, muitas faixas, né, ao vivo, né, não de um único show, mas de diversos shows de diferentes anos, diferentes turnês, diferentes momentos da banda, especialmente entre os anos 2016 a 2019, né? Quando a banda estava promovendo 2 álbuns, né? Em 2016, o lançamento desse álbum aqui, Hammer of the Witches, que foi lançado em 2015, e depois, em 2017, 18, o lançamento de Cryptoriana, esse álbum aqui, também com o subtítulo The Seductiveness of Decay, né, lançado em 2017. E a banda também fez uma turnê de comemoração dos 20 anos do álbum clássico, 20 anos do lançamento do álbum clássico Cruelty and the Beast. Foi lançado originalmente em 1998 e entre 2018 e 2019 a banda fez uma turnê de comemoração do aniversário desse disco, que inclusive recebeu uma nova mixagem e masterização, né, sendo relançado justamente naquele período. E justamente nesse período a banda esteve no Brasil. Na verdade, a banda esteve no Brasil diversas vezes,
Eu mesmo fui em vários shows do Cradle of Filth nos últimos anos, e o último foi justamente nessa turnê em comemoração aos 20 anos do Cruelty and the Beast, né? Bem, e eu dizia, esse é um lançamento estranho, por quê? Porque a banda lançou em 2021 o álbum Existence is Futile, né? Mas lançando agora em 2023 um álbum ao vivo que não tem nenhuma faixa e nenhum show de promoção daquele álbum, ou seja, do seu último álbum de estúdio. Portanto, é um lançamento extemporâneo, que além disso contém 2 faixas novas, né, que abrem cada um dos 2 discos que compõem este lançamento, né, que é duplo, como eu disse. O disco 1 tem o nome South of Heaven, né, Sul do Céu, e o segundo disco tem o nome Mouth of Hell, Boca do Inferno. E cada um desses 2 discos tem como primeira faixa uma faixa de estúdio inédita. A primeira é She is a Fire, e a segunda do segundo disco é Demon's Prince Regent, né? São 2 faixas novas, né, que não tem relação com o último lançamento da banda e nem com os anteriores. Não se sabe muito bem quando foram gravados. A formação da banda, né, aqui nesse álbum não corresponde mais à formação atual e nem mesmo àquela que gravou seu último trabalho de estúdio de 2021 que eu mencionei. Por exemplo, quem faz teclados e vocais femininos neste álbum, nos shows desse álbum, é a Lindsay Schoolcraft, né, uma musicista canadense que não está mais na banda. Então, de fato, é um lançamento bastante estranho, né? Talvez por isso tenha esse título, Trouble and the Double Live. O álbum foi lançado no Brasil pela Metal Arm, tendo sido lançado mundialmente pela Napalm Records, né? Bem, e foi lançado nesse formato duplo, em acrílico. Eu preferia dessa vez um lançamento digipack, né? Porque essas capinhas de acrílico, né, de álbuns duplos, elas não duram muito tempo. Mas enfim, apesar de toda essa característica problemática, digamos assim, deste lançamento, é um álbum que eu gostei bastante, né? Porque representa aí o preenchimento de um hiato na trajetória desta banda, pois ela havia lançado apenas um único álbum ao vivo em 2001, chamado Live Bait for the Deaf. E esse álbum ele recebeu diversas versões. Uma delas é essa que eu tenho aqui, chamada Eleven Burial Masses, né? Que também é o show que está presente neste DVD aqui, chamado Have Left-Handed e Candid, né? Que contém esse show e documentário, clipes da banda, né? Ali naquela fase do início dos anos 2000, né? Que é a primeira fase da banda, uma fase em que a banda ainda era considerada uma banda de black metal, né? Que excursionava com bandas como Emperor e Dimmu Borgir, né? Depois a banda foi se tornando cada vez mais popular, especialmente com o lançamento de Nymphetamine em 2004, né? Mas durante todo esse período ela não lançou um álbum ao vivo, apenas alguns vídeos, né? Como um outro DVD lançado em 2005, né? Depois da turnê do Nymphetamine, chamado Peace Through Superior Firepower, que tem um show, né? Gravado justamente ali naquele período 2004-2005. Foi também a vez em que a banda veio ao Brasil pela primeira vez, salvo engano. Teve alguns outros lançamentos meio que extra-oficiais, né? Por exemplo, eu tenho aqui um EP especial, digipack, digibook, né? Chamado Evermore Darkly, que saiu como uma sequência do álbum Darkly Venus Aversa, né?
e contém um CD com algumas faixas bônus daquele álbum, algumas regravações e versões mais antigas daquele álbum, e um DVD que tem um show num festival belga, né? E é um show de junho de 2011. Mas oficialmente, como álbum ao vivo, esse é o primeiro desde 2001. E é um álbum muito bom porque ele contém ali diversas faixas desse período mais recente da banda, aí, dos últimos 20 anos. Especialmente daqueles álbuns, né, que eu mencionei anteriormente, que a banda estava divulgando ali por volta de 2016 a 2019, né, que é o período, né, correspondente às gravações das faixas desse álbum. Nós temos aqui 2 horas de Cradle of Filth passando por boa parte do seu catálogo, né? E apesar, né, de ser muito interessante ver a banda executando faixas mais recentes como Blackest Magic in Practice, Right Wing of the Garden Trippish, o ponto alto para mim são as versões que a banda gravou, né, justamente em comemoração ao 20º aniversário do Cruelty and the Beast, né? As faixas daquele álbum como Desire in Violent Overture e especialmente aquela que é a minha faixa favorita dessa banda, que é a faixa Bathory Aria, né? Que é uma faixa épica daquele disco em 3 partes e é a minha faixa favorita do Cradle of Filth. Então fica aí, né, a dica, né, para quem segue essa banda, esse álbum ao vivo, Trouble and Their Double Lives, do Cradle of Filth. Muito bem, nós temos um outro lançamento importante do Watain, uma banda sueca de black metal, uma das mais importantes aí que surgiram depois dos anos 2000, né? Uma banda que inclusive eu mais recentemente procurei seguir, acompanhar e conhecer sua obra, e já completei a coleção. São 7 álbuns de estúdio e o mais recente é este aqui, lançado ano passado, The Agony and Ecstasy of Watain, né? Esse título, né, esse nome da banda, Watain, se refere a uma faixa de uma banda antiga de black metal americana, estadunidense, chamada Von, né? E né, é uma expressão ali que indica uma entidade ou um lugar meio abismal, indicando tudo ou nada, uma espécie de nirvana do lado sinistro das coisas. E nesse álbum aqui, que foi um show gravado em 7 de outubro do ano passado, 2022, a banda estava excursionando com o Abaf e com o Tribulation, fez um show em Estocolmo que foi gravado, dando origem a esse CD aqui, Dying Fire Live in Hell, que contém principalmente faixas do álbum que a banda estava divulgando, né, justamente The Agony and Ecstasy of Watain. Inclusive a banda passou aqui no Brasil em dezembro do ano passado, no dia 4 de dezembro, mas eu não pude ir ao show, porque eu havia escolhido ir ao show que aconteceu no mesmo dia do Exodus. E, enfim, além das faixas desse álbum, como Ecstasies in Night Infinity, Before the Cataclysm, né, há faixas de outros álbuns como Malfeitor e Nuclear Alchemy e, sobretudo, né, um bônus aqui muito interessante, um cover do Bathory, né, The Return of Darkness and Evil. Então nós temos aqui um black metal, né, típico do Watain. Não é simplesmente, como alguns chamam, black metal melódico ou alguma coisa que seria apenas emulação do Dissection. Muito mais do que isso, é uma banda muito interessante, uma sonoridade própria, original, rica e muito interessante. Waters of Ain, Watain, Dying Fire Live in Hell, um lançamento destacado aí entre os álbuns ao vivo lançados desse ano. Mas
o lançamento realmente mais impressionante, né, e mais especial deste ano foi esse lançamento aqui, deste álbum ao vivo do Triumph of Death, que é a banda que o Tom Warrior montou em tributo à sua própria banda, o Hellhammer, né, que teve ali uma vida curta entre 82 e 84, tendo lançado oficialmente apenas um EP, esse aqui, o célebre Apocalyptic Raids, né, mas que se tornou uma banda tão icônica, né, do metal extremo, do death metal, do black metal, que também as suas demos se tornaram bastante importantes e foram relançadas em diversas coletâneas, como especialmente essa daqui, Demons Entrails, né, que contém as 3 demos que o Hellhammer gravou. Death Find, Triumph of Death e Satanic Rites, né? Aqui é um álbum duplo, né? Essa edição aqui foi lançada no Brasil pela Paranoid. E aqui, nesse álbum ao vivo, né, os músicos que formam o Triptykon, né, a atual banda do Tom Warrior, executam as principais faixas do Hellhammer, né? Um álbum que foi gravado no início desse ano, né, a partir de 3 datas, 3 shows. Um em março nos Estados Unidos, em Houston, no Texas. Um em 9 de abril em Munique, na Alemanha. E outro show dia 30 de abril deste ano em Portugal, né? E aqui nós temos um encarte muito especial com fotos desses shows e também um texto em que o Tom Warrior explica, né, qual é o sentido desse projeto musical, o tributo ao Hellhammer, obra que é dedicada também ao outro integrante importante do Hellhammer e também do Celtic Frost, Martin Eric Ain, né, já falecido, né, e também o álbum é dedicado à memória do outro membro do Hellhammer já falecido, o Steve Warrior, né. Então é um álbum tributo, é uma banda tributo, mas é um tributo a uma banda especial, icônica, né, e a banda esteve aí no Brasil no último Setembro Negro, fazendo um show aí que emocionou os ouvintes. A gente pode ver esse show na internet. Infelizmente eu não estava lá, eu não pude ir ao show do Triumph of Death. Fui apenas no sábado ver o Sodom, o Bulldozer, o Sacramento, o Vulcano e outras bandas, e não pude ver esse tributo ao Hellhammer do Triumph of Death, mas esse álbum aqui registra esse tributo. Por fim, uma banda paulista de black metal, Occultan, gravou em julho deste ano no Necrópole Hall, em São Caetano do Sul, Heights of Citra Arra. O Occultan é uma banda que já tem 30 anos de estrada, né? Uma das mais importantes da cena do black metal nacional, né? E uma gravação muito interessante que passa aí por boa parte da discografia e da história dessa banda. Uma gravação muito bem feita, né? É possível ouvir, assim, a audição é muito agradável, serve como uma introdução para quem não conhece a banda. O álbum foi lançado pela gravadora nacional Hammer of Damnation, com a produção também da Black Metal Store. Inclusive o lugar, Necrópole Hall, lá em São Caetano, é a sede da Black Metal Store. Então é um lançamento aí muito interessante para os fãs de black metal nacional, Occultan, Rites of Citra Arra. Escuridão e desgraça eterna, o caixão! Foram esses os lançamentos que eu gostaria de destacar no vídeo de hoje, né? A gente teve também o lançamento do álbum ao vivo do Mayhem, né? Demonic Rites, e também de uma banda de death metal
técnico progressivo chamado Obscura, né, ao vivo nos Estados Unidos, uma banda que também esteve no Brasil esse ano, banda que é liderada por Stefan Kummerer, do Tukandra, né, mas são álbuns que eu não cheguei a adquirir a versão física, né. Bem, e nós não tivemos, enfim, grandes lançamentos de mídia física neste ano de 2023 sobre álbuns ao vivo, mas tivemos grandes lançamentos e eu vou falar ainda este ano desses lançamentos. Acompanhe a minha lista dos melhores álbuns nacionais e internacionais. E vocês, o que acharam desses lançamentos? Lembram-se de algum outro que eu deixei de mencionar e que poderia ter mencionado aqui nesse vídeo? Digam aí nos comentários, continuem seguindo esse canal e até que a chama se apague.